Poxa, honrado. Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso encontro, Grupo Alegria de Florescer, mais uma tarde, reunidos para estudos. Vamos fazer a leitura de uma mensagem trazida pelo Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, que está no livro Momentos de Saúde e de Consciência. O poder divino enriquece-me do necessário a uma existência feliz. O que me falta, certamente, não é importante, não me faz falta. Diante das pessoas encarceradas na insatisfação, que possuem coisas inúteis, embora disputadas, eu disponho dos recursos do discernimento para a conquista da saúde e da paz. A posse real nunca me será tomada. Essa eu deverei lograr. E agradecendo a essa mensagem que nos fala da importância real do que devemos dar na nossa existência, dos valores reais, que são os valores do espírito, os valores do ser, nós agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, nos reunirmos para buscarmos o conhecimento necessário para o entendimento das nossas origens, da nossa vida futura, das conquistas verdadeiras que precisamos realizar enquanto estivermos recebendo, por misericórdia divina, a oportunidade de estarmos nessa existência, experienciando na nossa vida de relação as vivências necessárias para o nosso crescimento, para o despojamento das nossas imperfeições e as conquistas dos verdadeiros valores. Agradecidos que estamos por mais esta oportunidade, nós pedimos pelo início do nosso estudo nessa tarde, dando graças a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo divino, e aos nossos mentores, sempre presentes, nos inspirando para o melhor. Que assim seja. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá. Aqui, ó, Zé. Tô conseguindo, hein? Vamos lá. Olha só, eu prometo para vocês que eu vou. O estudo, como é que eu organizei esse estudo? Eu apenas falei sobre generalidades da física e dividi os assuntos dela para vocês entenderem um pouco, para quem não sabe ainda, né, as divisões da física e os seus estudos. Se eu fosse me aprofundar especificamente em cada um dos temas, eu acho que não seria muito interessante, não é um ambiente para isso, não seria um ambiente para isso, ficaria um negócio muito chato, né, muito sacal. Mas eu, a partir de hoje, eu me predisponho, do pouco que eu sei sobre a matéria, né, quem quiser, eu quero uma dúvida especificamente sobre essa parte X, essa parte Y da física. Se eu souber, eu me disponho a ensinar, a passar mais detalhes. Não usei nenhuma fórmula, para vocês terem ideia, para não deixar vocês com a cabeça doida, né? Mas o interessante são as perguntas, é o questionamento, é a ideia que está por trás do que a física nos trouxe, né? E dentro de certos, organizando todo o escopo do estudo dela, né? A gente consegue entender o que pode vir, né, num futuro breve,
de tanto conhecimento acumulado, o que ela já nos trouxe e o que interseção ela pode ter com os estudos da espiritualidade e do espiritismo. Tudo bem? Eu espero que vocês gostem. Quando não entenderem, pode pedir que eu repito, certo? E no final a gente abre o nosso bate-papo. Eu gostaria apenas de, novamente, né, conseguir compartilhar aqui o meu estudozinho. Já estou agora disponível. É automático, você pode compartilhar. Coisa chique, rapaz. Agora é automático. Avançamos. Avançamos. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Só está em branco, como sempre, né? Tela em branco. Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Engraçado que às vezes ele trava aqui quando eu quero passar. Pronto. Serão três quartas-feiras das noções básicas de alguma matéria. No caso, física. Na quarta-feira que vem será de química, nessa ordem. E na última quarta será de biologia. Na terceira quarta. Na última quarta-feira de fevereiro, né, eu vou deixar aberto para recapitular temas específicos para quem assim desejar, né, e bater bate-papos mais, como é que eu vou falar para você, com a linguagem mais espírita de certos assuntos. Por isso que os conceitos, a cadência do pensamento de cada matéria é interessante para a gente, lá depois da quarta-feira, a gente organizar tudo e bater um grande bate-papo. Tudo bem? Uma parte interessante são as considerações iniciais. É uma ciência natural a física. E estuda propriedades da matéria e da energia, estabelecendo relações entre ambas. Isso já é importante a gente organizar na nossa cabeça. Ela baseia-se principalmente nas experimentações, nas observações, nas análises, voltada à interpretação de questões fundamentais da natureza relativas à fenomenologia, compreendidos desde a escala subatômica até o macrocosmo. Tudo isso é o escopo do estudo da física. Teve início marcado, se eu puder datar especificamente, nas observações astronômicas feitas por povos antigos que estão espalhados em todo o mundo. Né? Porque a partir das observações dos astros, das estrelas, do Sol, da posição geográfica, tudo isso começou a se construir o que nós entendemos hoje por física. Tudo bem? Entenda-se atualmente, hoje em dia, explicar o funcionamento do universo de maneira mais fundamental possível, com metodologia científica e linguagem matemática. Então, a física, hoje em dia, ela perdeu, no decorrer dos anos, dos séculos, né, a sua aura de mitologia, né, mas continua com sua base filosófica, com sua base de metodologia científica própria e uma linguagem que ela usou, que é a linguagem matemática, para poder fazer as suas observações, as suas análises, as suas conclusões. Essa linguagem matemática é tão importante, que foi somente agora, no século XX, que pela primeira vez, né, através de uma equação matemática, concluiu-se um determinado resultado que só foi observado posteriormente. Até então, observava-se, analisava-se e tentava analisar tudo aquilo via linguagem matemática. Só que a linguagem matemática foi tão robusta dentro da física, com seus conceitos tão fortes, que só agora, no início do século XX, conseguiu pela primeira vez, através de uma linguagem matemática apenas, né, e com resultado específico, aí encontrar, logo depois, né, uma conclusão observatória, que foi observada com os fenômenos que ocorreram. Isso é bem interessante. Né? Isso é tão interessante porque a física, a base de muitas ciências, né, a mais antiga, ela é a matemática, o nosso conhecimento da humanidade chegou a tal ponto que certamente é por isso que nos últimos estudos que fizemos no grupo sobre espiritualidade e ufologia, né, conseguimos chegar à conclusão de que a espiritualidade já sabe da nossa capacidade intelectual
e possível contatos com outras dimensões, porque nós temos não apenas uma capacidade moral, mas também intelectual avançada para entender, compreender e analisar questões futuras sobre certos assuntos. Veja, na Antiguidade Clássica, foram essas observações regulares da natureza que deram origem a fatos, a narrativas metafísicas e mitológicas, e a partir daquilo ali, daquela organização de pensamento, é que a observação e análise do que viria a ser a física iniciou-se, né? Ela é eminentemente uma filosofia natural, porque ela observa a natureza e tenta interpretar a natureza. Por exemplo, se você pega qualquer objeto e solta ele, por que ele cai? Por que ele cai? Por que ele não sobe, não vai para o lado, para a diagonal? Por que ele cai? Qual o motivo? Por que o sol esquenta? Por que a água ferve? Né? São assuntos simples que tudo isso, dentro de um pensamento, começou a humanidade começou a se questionar e, através, principalmente, da filosofia, a filosofia natural de observação e de análise, né, chegando a conclusões, às vezes, não muito lógicas, mas usando um raciocínio lógico, começou a definir, né, o que seria essa física que hoje nós estudamos. Então, às vezes, as explicações racionais para alguns fenômenos naturais deram origem a conceitos interessantes. Aqui, rapaz, não está aparecendo... Caraca, não está aparecendo a figura, nem o nome, nem a... Tem que ajeitar isso depois. No próximo, depois ajeito. Ó, aqui nós temos Stonehenge, que fica na Inglaterra, que foi até então conhecido, né, um grande centro religioso, ritualístico e de adoração a seres celestiais, né? No caso, ao Sol, à Lua, aos equinócios, ao solstício, né, às constelações, enfim. Do outro lado, na Ásia, nós temos aqui hoje, já coberto, o Globe... o Luciano sabe o nome, não sabe, Luciano? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, perfeito. Muito bem, muito bem. Essa região fica na região sudeste da Turquia, próximo ao Irã, Iraque, naquela região, próximo da fronteira. Enquanto essa daqui se calcula algo em torno de 6.000, 7.000 anos, essa daqui, estudos mais recentes, parece que há em torno de 12, 13 mil anos atrás. Isso, por enquanto, é uma organização feita pelo homem, uma cidade, uma observação. Não é uma cidade, é um templo, né, podemos dizer assim, religioso, de observação astronômica mais antigo que se tem notícia, por enquanto, feito pelo homem. Tudo bem? Foi através dessas observações simples que esses conceitos... Leonardo, só uma parte rapidinho, só para pontuar a questão de Göbekli Tepe. Segundo informações arqueológicas, essa cidade pode ser pré-diluviana, esse centro religioso. Isso. É porque a datação de carbono está em 12.000, 13.000 anos atrás, mas ainda estão averiguando outras datações. É isso aí, por aí. Mas elas funcionam até hoje ou é só ruína? Não. Essa aqui, tá vendo? A Stonehenge, ela está lá aberta para visitação e só esse ano que não aconteceu, mas tanto no solstício quanto no equinócio, né, druidas, celtas, né, ou pessoas que gostam desse tipo de assuntos, a gente também, obviamente, que pode ir lá se reunir, ver, e realmente, em determinados momentos, o Sol aparece, nasce em certas posições, como na Antiguidade. Tudo bem? Essa aqui é a Göbekli Tepe, você vê que ela está coberta, tá vendo? Ela está coberta, né? Ela está coberta justamente para diminuir a erosão, e ela pode ser visitada, mas até hoje é centro de estudos de arqueologia, de antropologia, lá na Turquia. E tem até uma série no Netflix falando sobre isso, né? Eu acho que é não sei o que do Templo, né? É uma série com 2 episódios, duas... Escreve o nome depois, certinho. É uma série que eu acho que não a série, a não Deus... a série, o nome dos dois.
Tá, esse daqui é Stonehenge, esse aqui é Göbekli Tepe. Tá? Depois eu jogo lá no grupo. É porque eu não sei porque, eu acho que eu não salvei, rapaz. Caraca, eu não salvei. Eu geralmente gosto de colocar os nomes e as referências. Não deu. Pois bem. Põe aqui no grupo, irmão. Tranquilo, no chat. Tá, beleza. No Ocidente, por exemplo, os gregos iniciaram as explicações usando lógica. Pitágoras e seus seguidores, Leucipo, Demócrito e Epicuro, impulsionaram a ideia de que a matéria era dividida em átomos. São partículas extremamente pequenas, com diferentes materiais sendo formados de diferentes átomos e suas combinações. Isso aqui, veja que coisa interessante. Né? É uma tirinha. Opa, peraí, volta lá. Isso aqui é uma tirinha, tá? Achei engraçado. Né? Um grego começou a pegar uma pedra, destruir até o mínimo possível. Veja que essa pedra não é feita nem de ar, nem de água, nem de fogo e nem de terra, que eram justamente os 4 elementos, né? Que até então a filosofia a filosofia pensava na época, né? Eram esses 4 grandes elementos que Pitágoras tinha ideia. Então ele passa, não, se não é nenhuma dessas 4, é uma substância menor, dá-se o nome de átomo. Então, a partir daí, essa ideia filosófica de atomicidade, né, começou a surgir. E ela só é novamente relembrada lá no final do século XIX, do século XIX e XX. Né? Praticamente 2.000 anos, 2.000 e poucos anos, né, de uma ideia que foi lançada e só então estudada com mais profundidade. Aristarco de Samos foi um dos primeiros gregos a propor o heliocentrismo. Olha aqui, ó, o heliocentrismo, embora o paradigma da época dominante fosse o geocentrismo. Quem defendeu muito o geocentrismo era Aristóteles. Tanto que essa ideia de geocentrismo, de que tudo se movia, né, e somente a Terra era fixa, que era o centro do sistema solar, essa ideia de geocentrismo difundida e apregoada por Aristóteles, a Igreja Católica, com sua organização, pega essa ideia e traz para o seu conceito. Né, e fica com ela até seus 1800, 1700, 1600, quando Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que a gente vai ver lá na frente, começa a reorganizar todas essas ideias e vê que isso não está correto. Né? Mas, mesmo assim, naquela época ainda, no século III a.C., nós temos já alguém e alguma corrente de pensamento que se difundia de que havia realmente o Sol, ele sim que era o centro e que os outros planetas, o heliocentrismo, circundavam toda essa esfera solar. Mas os gregos, naquele momento, não estavam muito preocupados, né, em experimentações e nem conclusões acertadas sobre determinados assuntos. Ele queria apenas explicações lógicas. Algo pode ter um raciocínio lógico, mas não pode ter uma conclusão acertada. Estou aqui alguns para vocês darem uma olhadinha. Aí a foto feita com a minha câmera, tá vendo? quase uma selfie, né? O Leucipo, o Demócrito, o Epicúrio e o Lucrécio. Eram 4 pensadores, filósofos, naturalistas, que pensavam naquele momento sobre o meio, a natureza, e tentavam dar um raciocínio, uma organização de pensamento sobre tudo que via. Existem muitos gregos que pensavam e foram pais da física. Né? Na realidade, a filosofia ela é mãe da química, da biologia, ela é mãe da física, da sociologia, de muitas ciências que hoje nós conhecemos. E foram através desses pensadores, de 2.400, 2.500, 2.600 anos atrás, né, que certos conceitos sobre observar a natureza e tentar dar uma explicação lógica começou a surgir. E isso é interessante, porque isso se agiganta de tal forma que, com a conquista do Império Romano e a desconstrução dele,
né, quase 1.500 anos depois, essas filosofias, esse pensamento, eles começam a se apagar da Europa. Só que são resgatados, parte deles, pelo Oriente. E isso é interessante, porque eu trouxe isso para vocês, que a insistência, o Alcorão, ele insiste na observação, na razão e na contemplação da natureza. Ver, pensar e contemplar. E isso é que levou os muçulmanos a desenvolver um método científico inicial, com base nesses princípios, especialmente na observação experimental. Isso nós não observamos na Europa, né? Tanto é que a Europa tenta explicar a natureza sempre com um cunho religioso, né? E mesmo as primeiras universidades existentes na Europa, que começa com Oxford, por exemplo, Cambridge, né, eles tentam dar um viés religioso sempre para a observação da natureza. Pegam os assuntos principais, pegou, por exemplo, Aristóteles, né, que foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates, engraçado. Ele pega Aristóteles e começa esses pensamentos de terra ser o centro do mundo, né, de que tudo estava por volta, porque quem fez a terra foi Deus, que o homem é um ser divino, só que com pecados. Todas essas ideias da natureza foram mescladas com observações, mas fica muito obscuro dentro da Europa. Já no Oriente, nós não observamos isso, principalmente na parte dos muçulmanos. Eles analisam, tentam reproduzir e tentam iniciar um método científico. Esse tipo de pensamento europeu dá-se até um nome, né, que é a escola escolástica, que é justamente a fusão, né, aí a Raquel que fez pedagogia, né, é justamente a fusão do conhecimento acadêmico, mas sempre eivado, né, com uma religião dogmática que não podia ser questionada demais. Pois bem, é justamente esse tipo de pensamento que mata e manda para a fogueira alguns dos grandes pesquisadores que 100, 200, quando 1400, 1500, começa o grande renascimento, que a gente vai tocar no assunto já rapidinho. Veja que coisa interessante. Cadê? Eu aperto aqui, o bicho não vai, quando eu aperto ele vai. Ele está temperamental hoje. Cadê? Aqui, ó, pronto. Isso aqui eu trouxe só 2 exemplos, né, do Abdul Rainan Maomé Ibn Ahmad al-Biruni, esse cidadão aqui, e esse outro, Abu Ali Hassani Ibn Aitan, foram 2 grandes pesquisadores, grandes estudiosos do Oriente, né, grandes estudiosos muçulmanos, que, além do experimento, da análise da natureza, fizeram muita matemática. A álgebra, por exemplo, né? Ora, nós estamos até hoje equação de segundo grau pela grande e famosa fórmula de Bhaskara. Né? Al-Bhaskara era um matemático, era um matemático do Oriente. Né? Então, esse pensamento, essa estrutura de pensamento, essa observação, ela foi feita tudo dentro desse conceito do Alcorão, de analisar, observar, né, e experimentar. Trouxe aqui para vocês apenas... isso aqui é a mais antiga universidade do mundo, que é a Universidade El Zitouna, que fica na Tunísia. Né? Ela fica dentro de uma mesquita. Né? Hoje ela foi transformada, mas ela continua sendo universidade, e ela foi fundada em 737. E aqui a Universidade de Oxford, que foi fundada em 1096. Apenas para vocês, trouxe para vocês olharem. Né? Pois bem, vamos lá. Quando você observa a conquista na alta idade, na Idade Média, quando os mouros começam a conquistar, que eu falei para vocês em outros estudos, o sul da Europa, quando as cruzadas começam a acontecer, então esses novos saberes que até então estavam completamente desconhecidos, ou pelo menos achando que estavam perdidos, começam essas 2 culturas do Oriente
e da Europa começam a trocar informações, né? Surge, né, depois de um clímax, né, surge então esse clímax que é o Renascimento. O Renascimento, a Revolução Científica e o desenvolvimento do método científico se dá mais ou menos entre 1400 e 1500. E é justamente tudo isso que começa a configurar a física que nós observamos hoje em dia. Esse renascimento ele tem algumas características, não dá para colocar todas aqui, mas eu pontuei apenas 4 para nós observarmos, que é justamente o humanismo, o individualismo, o racionalismo e o cientificismo. Aqui, ó. O humanismo, que representa a valorização do ser humano e sua condição relacionando-se com a compaixão, a generosidade e a preocupação em valorizar os atributos humanos, o que até então, até a grande e alta Idade Média, o ser humano era apenas um ser, né, que por ter pecado, né, ele devia ser obrigado, digamos assim, compuscado com seus males e tudo mais, enfim, não tinha uma... não era muito bem visto, né? E a mulher, então, pior ainda. Então, o humanismo traz justamente essa nova ideia de concepção de que o ser humano tinha suas qualidades, precisava ser observado também para isso. O individualismo no sentido do conhecimento íntimo do ser humano, né, de que sabe reconhecer a sua própria personalidade, talentos e busca satisfazer as suas próprias ambições. Também foram levados em conta nesse humanismo, nesse individualismo. O racionalismo, que coloca a razão com base no conhecimento, revelando saber como fruto da observação e da experiência das leis que governam o mundo. Olha só, o racionalismo, ele fala, para observar o mundo, eu preciso observar o mundo e raciocinar, né, experimentar para analisar tudo isso. Porque diante da minha capacidade íntima de pensamento e de lógica, eu preciso conhecer Deus, né, dentro das suas possibilidades, das suas leis. Essas leis da natureza eu preciso entender. Olha a ideia de Deus, só que um pouco diferente do que Deus estava lá na Idade Média, a igreja tentando centralizar o poder nela e dificultar conhecimentos. E de tudo isso deriva o cientificismo, que é colocar a ciência em posição de superioridade com as demais formas de compreensão humana, religião, metafísica, filosofia, desenvolvendo a percepção de que ela é a melhor opção para desvendar o mundo e descobrir inovações tecnológicas. Por que esse conhecimento é interessante? Porque esse conhecimento Kardec usa nas mesas. É esse mesmo conhecimento, tipo de pensamento, que faz que Kardec observe e construa o Pentateuco dele. Ele observa, analisa, pondera, tenta reproduzir. E é isso que às vezes nós trazemos nos nossos bate-papos, nas nossas tardes, né? Olha só o processo mediúnico. O processo mediúnico é isso, é você analisar, ter o conhecimento, experimentar, agregar informações para saber se é mediunidade, se é animismo, e essa sua sensibilidade precisa ser desenvolvida. Então, é usando o mesmo tipo de conhecimento, a mesma organização de pensamento que nós conseguimos, aumentamos, digamos assim, todo o conhecimento, engrandecendo o nosso ser. Temos alguns nomes específicos que eu trouxe para colocar, figurar, né? Olha só, Isaac Newton, como desenvolvimento para a mecânica, o Daniel Bernoulli, ele organiza aplicações matemáticas da mecânica sobre fluidos. Os fluidos aqui não são fluidos que nós conhecemos, os fluidos aqui são corpos como ar e como água. Tudo isso é visto como fluido. E Thomas Newcomen e James Watt, já no século XVIII, XIX, começam a organizar e aperfeiçoar a máquina de vapor, né? Iniciando o estudo do calor. E James Precourt, já no século XIX, né, estabeleceu equivalências numéricas entre trabalho e calor. Eu só coloquei esses 300, 400 anos aqui para nós pontuarmos. Olha cá, olha só eles. Agora veio com o nome, lá não foi com o nome, vai entender. Tá vendo? Esse é o Newton, esse é o Daniel Bernoulli, esse é o Thomas Newcomen,
James Watt e o James Prescott. O engraçado é que, se não me falha a memória, só não esse aqui, se não me falha a memória, né? Todos eles são ingleses. Novamente, um país para sair na frente precisa de inovação e tecnologia, né? A Inglaterra está na frente porque, entre outras coisas, tinha inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia e organização política para fazer com que ela saísse na frente nessa época. Portugal sai na frente das grandes navegações por organização política e tecnológica. Sim, dizia que se tinha a escola de Sagres, né? Que, entre outras coisas, tinha astrolábio, né? Tinha bússolas, tinha uma forma diferente de fazer navios, as naus portuguesas. Eles conseguiram se largar no mundo e fazer as grandes descobertas, né? Mas só não conseguiu se manter por muito tempo, e toda essa tecnologia, né, começou a ir para a Inglaterra, que há anos-luz, se eu posso dizer assim já, né, começou a desenvolver-se muito mais, e aí começou a supremacia da Inglaterra, até agora a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas isso é outro assunto. Temos também, continuando com o desenvolvimento da mecânica e da termodinâmica e eletromagnetismo, além da física daquela parte. O William Gilbert, o Benjamin Franklin, o Hans Christian Ørsted e o Ampère. Cada um desses cidadãos eu pontuei como estudando. O William Gilbert, por exemplo, estudou magnetismo e eletricidade. O Franklin, ele observou que relâmpagos eram uma forma de eletricidade, né, e que as cargas elétricas eram divididas em dois tipos, a negativa e a positiva. Olha só, e as cargas dos mesmos idênticas, elas se repelem. Isso até hoje é verdade. O Hans Christian argumentou que corrente elétrica gera magnetismo em torno de um fio condutor. E o Ampère forneceu os primeiros apoios matemáticos para o magnetismo em função da corrente elétrica. Se passa uma corrente elétrica, você tem um processo de magnetismo. O Zé Luiz, que trabalha com isso, depois pode até nos falar sobre isso. Mas um disco, um toca-fita, ou mesmo uma caixa de amplificador, é justamente algo foi derivado desses estudos. Depois eu gostaria que o Zé Luiz pudesse pontuar mais sobre isso. Então, vamos lá. Aqui, novamente, aquelas pessoas que eu falei, o William Gilbert, o Benjamin Franklin. Esse Benjamin Franklin é tão importante que é um dos padroeiros dos Estados Unidos, né? Porque também se organizou com a Constituição norte-americana. O Hans Christian Ørsted e o André-Marie Ampère. Vamos lá. Tá tranquilo, pessoal? Por enquanto, tá tranquilo. Então, mecânica, termodinâmica e eletromagnetismo foram continuando a serem desenvolvidas, agora por duas pessoas fenomenais, o Maxwell e o Hertz. Esse Maxwell, ele simplesmente unificou toda a teoria elétrica e magnética, né, que os seus antecessores se organizaram. E, além de ele unificar, ele fez as 4 grandes equações de Maxwell. Ele propôs a existência de ondas eletromagnéticas e sugeriu que a própria luz seria um exemplo de onda eletromagnética. Tudo bem? Uma onda eletromagnética, nós vamos ver já o que é. E o Hertz, ainda em 1888, ele fez a constatação de que a luz como onda eletromagnética e completou outra grande unificação da física, que fundiu a eletricidade, magnetismo e a ótica dentro da teoria magnética. A ótica da luz já foi estudada por Isaac Newton lá para os anos 1600, 1700. Tudo bem? Tranquilo? Por enquanto, é só exemplo de gente. Esse aqui, pelo jeito não cortava a barba, não fazia a barba, é o Maxwell. Esse aqui é o Hertz. Tranquilo? Então, vamos lá. A física moderna, aquilo ali é física moderna. Vamos lá, física moderna. Só que havia certas inconsistências, né, teóricas entre o eletromagnetismo e a mecânica.
O eletromagnetismo e mecânica possuem algumas consistências teóricas que não se fundiam, porque até o século XIX, para eles, tudo estava respondido. Para os estudiosos da física, tudo estava respondido naquele momento. Só que as experiências começaram a avançar de tal ponto que começaram a esbarrar nessas contradições, onde a teoria eletromagnética não batia com a mecânica, porque era observado alguns experimentos que não davam para ser respondidos, né? E outra coisa, e a constituição íntima da matéria? Como é que fica isso? Rutherford, né, o átomo, lá da Grécia Antiga, volta em 1700, 1800, praticamente, como elemento interessante de pesquisa. O que era feito esse átomo? A gente vai ver na química, na semana que vem, né, os modelos atômicos. Justamente, como é que é esses modelos? É elétron, tinha elétron, como é que é essa massa? Ninguém sabe. Né? Até então começaram a se pesquisar e avançou de tal ponto que aquele modelo de eletromagnetismo e mecânica, a mecânica clássica newtoniana, não explicava direito, porque Newton, Galileu Galilei, Bernoulli, como a gente falou agora há pouco, eles organizaram a mecânica de tal forma que tudo poderia ser observado, que o tempo e o espaço começou a ser pontuado, mas dentro dessas novas pesquisas, aquilo não fazia não dava muito certo. Então, novos desafios foram feitos. Por exemplo, os fenômenos rebeldes, que eles chamam, que é a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico, o espectro de raio dos elementos, eram pontos que ninguém sabia explicar, né? Tanto que uma teoria, né, uma ideia, começou a ser desenvolvida para explicar esses três fenômenos, né? Esses três fenômenos, que eu só estou pontuando eles aqui, pelo amor de Deus, não vou explicar, não tem condição. Só estou pontuando ele aqui, esses três fenômenos aqui. Esse, o efeito fotoelétrico, uma pessoa muito importante ganhou o prêmio Nobel por ele, que foi... Qual é o nome dele? Albert Einstein. Estou na cabeça, esqueci dele. Ele ganha o Nobel não pela relatividade dele, mas sim pelos estudos conclusivos sobre esse efeito fotoelétrico. Então, vamos lá. Então, a física moderna, a clássica, o eletromagnetismo, é um tipo de física. Essa física moderna, ela começa a surgir no fim do século XIX, no início do século XX, dando novas perspectivas, novas respostas, né, a coisas até então que não estavam conseguindo ser respondidas, principalmente no que tange aos corpos mais simples, mais elementais da matéria, né? Então, começam com dois grandes estudos, a mecânica quântica e a teoria da relatividade, certo? E a partir das proposições dos físicos Albert Einstein e Planck, os horizontes da física clássica foram ampliados, trazendo expressivas modificações no entendimento científico em relação à noção do espaço, do tempo, da medida, da causalidade, da simultaneidade, da trajetória e da localidade. Tudo isso foram reorganizadas, redimensionadas dentro dessas duas grandes teorias. Tudo bem? Então, a física moderna possibilitou a explicação de fenômenos de escala minúsculas, como eu tinha falado, como escalas atômicas e subatômicas. O átomo começou a ser mais divisível e a sua intimidade começou a surgir diante dos pesquisadores. E ele é aplicado também às velocidades muito altas, e às quais não podem ser aplicadas as leis newtonianas, as três, a física clássica, com velocidades muito próximas à da luz. Naquele ponto, com velocidades próximas da luz, a física clássica já não consegue responder, né, porque os referenciais são outros, e aí precisa usar a física moderna, dentro da teoria da relatividade, da mecânica quântica, para explicar coisas próximas à velocidade da luz, porque, segundo as teorias, as pesquisas, né, as derivações de pensamento, aquela física já não fazia mais, eu não conseguia mais ter respostas mais concludentes. As principais descobertas dessa física moderna, olha só, radiação do corpo negro, a relatividade geral e os modelos atômicos. Essas três, a radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico, né, que é justamente o quê? Disso surgiu a ideia do quanto de energia. Do quanto de energia. De que cada substância
Cada substância ela precisa de um quanto de energia, de uma quantidade em pacote de energia específica para poder absorver ou emitir energia. É como se vocês colocam, é como se, porque até então a luz, a energia, o pensamento dela era como qualquer quantidade pudesse, até quantidade fracionada, digamos assim, pudesse existir. Mas isso, né, quando chega na parte minúscula da matéria, a gente não consegue perceber essa realidade. Então, tanto a radiação de corpo negro quanto o efeito fotoelétrico, no frigir dos ovos, é justamente para justificar de que a energia ela só é absorvida ou liberada não em partes fracionadas, em sim em pequenas partes que são múltiplas. Vamos supor que você escolha um. A energia só pode ser absorvida ou liberada de um em um. 1, 2, 3, 4. Vocês entenderem sempre. Não pode ter 1,5 de energia. Não pode ter 1,78 de energia. Não pode ter 1,9999 de energia. Ela é sempre empacotadinhas, em quantos, em quantidades específicas energéticas. Estão entendendo? Quando se fala em química, em física quântica, em quanto de energia, é justamente isso. Lembrar que a energia é absorvida ou emitida, certo? Em uma forma única, em uma quantidade única e derivada dessa unidade, né? Em bloquinhos energéticos iguais. Tudo bem? Iguais. Não fracionados, não quebrados. Iguais. Renato. Se for de 1 em 1... Oi. Essa unidade que está falando, essa unidade que você está falando é sempre a mesma? Ou existem várias unidades? Não. Não são várias unidades. Cada elemento possui sua unidade específica, entendeu? E se isso só observa-se, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Deixa eu ver. É porque fica difícil você pegar. Se você pega um papel de zinco, certo? Uma pequena folha de zinco. Sei. E outra de cobre. A folha de zinco. Se você coloca ela, se você acende o fogo dela, se acende e coloca ela para queimar, você vai ver que eles vão liberar uma luz. Cada um vai emitir uma luz de uma tonalidade diferente, correto? Se você fizer isso, essa experiência você vai ver. Por quê? Porque cada uma absorveu uma quantidade específica de energia e está liberando essa quantidade específica de energia que você está vendo através de luz. Uma luz é azulzinha, outra luz é um verdinho um vermelho mais claro. Cada um tem a sua tonalidade específica. Por quê? Porque cada um tem uma quantidade específica de energia que vai ser liberada. Dá para você entender? Mas isso não teria a ver com a parte química da coisa? Teria a explicação unicamente? Pois é, isso. Mas isso eu vou falar na semana que vem. Então eu vou deixar para perguntar de novo na semana que vem. Toca o barco aí para não atrapalhar. Mas é isso mesmo. Mas é isso aí, Marco. Legal. Tá certo. Aí o pensamento é esse. Valeu. O pensamento é esse. Oi, Luciano. Opa, você falou em pensamento, era justamente a pergunta que eu ia te fazer. A teoria da mecânica quântica, ela também não pode ser aplicada ao nosso pensamento? Não, pois é. Aí eu vou isso eu vou chegar lá no final. É porque justamente quando a gente trabalha com espiritualidade e até... Porque olha só. Não pula, a mecânica quântica vem depois. Não pula, fica na ordem. Não vai adiantar. Então, bora. No momento certo para falar disso e responder isso. Nós estamos falando de mecânica então deixa eu continuar. Não, estamos falando de física moderna, de mecânica moderna. A mecânica quântica vem depois. Deixa eu continuar. Então, vamos lá. Então, depois, segura a pergunta aí, o meu querido. Eu falo já. Então, pronto. E os modelos atômicos que foram observados através da física moderna foi justamente alguns modelos que as partículas as partículas podem ser onda ou pode ser matéria ao mesmo tempo. Vai depender do estado que ele tiver. Isso é interessante. E, além disso, há princípios da incerteza, por exemplo, foram trazidos com a física moderna. O que é esse princípio da incerteza? É que
Veja só, com Newton, se eu colocando uma fórmula simples, como, por exemplo, espaço inicial, velocidade, por exemplo, ΔE, velocidade média, é igual a ΔE sobre ΔT. Velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. 20 km por hora, 50 km por hora. Se eu estou a 50 km por hora, em 1 hora eu vou percorrer quantos quilômetros? 50. Tudo bem? Se eu estou a 100 km por hora, em meia hora eu vou percorrer quanto? 50 km. Eu tenho uma certeza daquilo ali. Pois bem, na física moderna, um dos pensamentos é a incerteza. O que significa isso? Na intimidade do átomo, eu não tenho certeza de onde está o elétron. Eu tenho uma grande probabilidade de ter ele em uma determinada região, mas eu não tenho uma certeza. Quem me demonstra isso são as experiências da física observadas. E só isso já mexeu muito com a cabeça dos físicos, inclusive com os próprios Planck e Einstein, que até então achavam meio esdrúxulo esse pensamento. Mas é por causa dessa incerteza que hoje nós temos um GPS, é por causa dessa incerteza que temos um zoom como esse, é por causa da incerteza dessa física que nós temos um celular. Porque se não fosse esse princípio da incerteza, nós não teríamos esse celular. Ficaríamos lá em Grambel, na ligação convencional por fio. Então, é esse pensamento de física, das incertezas, da física moderna, que trouxe uma grande quantidade de computadores, de biotecnologia, que até então nós não tínhamos acesso, por causa desses pensamentos incertos. Olha que coisa paradoxal. Né? Então, vamos lá. Sobre essa parte atômica, eu quero que vocês entendam hoje que somente isso, que a física moderna trouxe novas dimensões de incertezas sobre a intimidade do átomo. Se ficar essa informação, para mim está ótimo, porque na semana que vem, quando eu for trabalhar com química, eu vou falar sobre átomos. E aí vocês vão lembrar, fazer o link de hoje para a semana que vem. Tudo bem? Vamos lá. Eis aqui alguns deles, né? O Max Planck, o Heisenberg, o Louis Raymond, o Rudolf e o Albert Einstein. São pesquisadores, né? Até agora, da segunda metade do século XX. Tudo bem? Então, vamos lá. Posso passar, tá? Bom, então, a gente organiza dessa forma a física. Ela é física clássica, ela é física moderna, que até hoje nós temos. Nós temos a física pura e aplicada e temos a física teórica e experimental. São esses 4 tipos de físicas que nós temos hoje em dia. Tudo bem? Está cansativo? Quer parar um pouquinho? Continuo? Segue o fluxo. Vamos lá. Segue o fluxo. Leonardo, há dois slides anterior, você falava ali lá está escrito na relatividade geral e modelos atômicos. Você não falou de relatividade geral, é isso mesmo? Sim, a relatividade geral eu ainda não comentei, vou comentar daqui a pouco. Beleza? Perfeito. Vamos lá. Olha só, a física clássica, que é aquela newtoniana, que existiu até o século XIX, ela é dividida em 4, praticamente. A mecânica clássica, que trabalha com velocidade, com gravidade, que trabalha com tempo, com espaço, que trabalha com fluidos. O que é fluidos? Água e ar. Tudo bem? É isso aqui. A ondulatória, que trabalha com as ondas sonoras, as ondas do mar, né? É isso aí. A termodinâmica, que trabalha com o calor e o trabalho que o calor pode provocar. Por exemplo, uma panela de pressão. A panela de pressão surgiu através da termodinâmica. Tudo bem? E o eletromagnetismo. Que eletromagnetismo é justamente a corrente elétrica, já no fim do século XIX, entre o século XIX e início do século XVIII e todo o século XIX, esse eletromagnetismo é que foi o boom. Que é justamente o quê? Que é a corrente elétrica, ela gera
um magnetismo, um campo magnético que pode atrair ou repelir algumas coisas. Isso já dentro, isso Kardec comenta alguma coisa na Gênese, né? Quando faz o estudo sobre as mesas girantes, alguma coisa assim parecida. Tudo bem? E na Revista Espírita também ele já comenta, porque é contemporâneo desse estudo. Kardec é contemporâneo do auge desse estudo aqui, ó. Desse daqui, certo? E desse daqui. Está no auge, principalmente eletromagnetismo. Cara, estava no auge. 1850, 1860, 1870, é isso aqui. Tudo bem? Renato, tem alguma ligação com o Mesmer? Franz Mesmer? Sim, porque o Mesmer ele estudava magnetismo, né? Ele estudava, e tanto é que ele usava, uma das coisas que ele usava inicialmente era as pessoas ficavam num círculo, né? Um círculo, e ficavam com as pernas e os pés dentro da água, né? Dentro da água, porque, segundo o Mesmer, é porque a água era uma boa condutora de energia, de eletricidade. Ela era, né? Até então já sabia disso, né? Ela podia aumentar a condutividade daquela energia, e essa força magnética, energética do indivíduo podia melhorar a saúde, o equilíbrio físico e saúde de um paciente. Tudo bem? Perfeito, obrigado. Então, vamos lá. 5:100, tá ótimo. Vamos lá. Na mecânica clássica, descreve os movimentos dos objetos macroscópicos, desde projéteis, como bala de canhão, essas coisas, máquinas, além de corpos celestes, como espaçonaves, planetas, estrelas e galáxias. Tudo isso está dentro dessa mecânica clássica newtoniana. Ela descreve até certo ponto isso daí. Tudo bem? Estuda também os meios contínuos, aquela que aborda o estudo dos materiais de massa contínua em oposição aos materiais de partículas discretas, como, por exemplo, uma pedra, um projétil, né? Esses meios contínuos é o que os físicos estudam como mecânica dos fluidos e dinâmica dos corpos rígidos. São exemplos da divisão da mecânica dos meios contínuos. Por exemplo, eu coloco uma quantidade... O macaco hidráulico é um estudo dos fluidos da mecânica clássica. Tudo bem? Eu preciso colocar de tal forma uma pequena quantidade de água, de óleo, né, de fluido, para que eu faça uma pressão e desloque uma quantidade maior ou menor de peso. Tudo bem? Isso é o estudo da mecânica clássica. A mecânica clássica possui princípios básicos que eu só vou pontuar para vocês, que é o vetor velocidade, certo? O que é um vetor na física? O vetor na física é algo, enfim, é algo que possui 3 componentes. Ele sempre vai possuir um módulo, um valor matemático, 2, 4, 5, 8, 10,5, um vetor, uma direção e um sentido, no plano cartesiano. Coloque o plano cartesiano, certo? De x e de y, certo? E nesse plano cartesiano você pontua lá esse vetor, que ele vai ter uma direção, um sentido e um valor absoluto, um valor modular, um módulo, que é o valor. Então, para a mecânica clássica, esse é um princípio dele, ter esse vetor velocidade. Ter um momento linear. O que é um momento linear? É outro composto vetorial, né, que é a relação de velocidade com massa da partícula. Tudo bem? Tem uma força e tem também, segundo essa força é importante, né? E ela obedece às leis de Newton, que são 3, a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton. Existe um referencial inercial. O que é isso? De acordo com a primeira lei de Newton, eu preciso de uma referência. Essa referência tem que estar parada para poder fazer os meus cálculos. Um exemplo muito simples. Você está no BRT. Tem um motorista no BRT e tem um cara lá no fundo do BRT. Tudo bem? Esse cara lá do fundo do BRT, se ele joga uma pedra, uma bola, para o cara que está no início, o motorista, vamos dizer, dentro do BRT, ele vai jogar com determinada velocidade. Tudo bem? Estão acompanhando o raciocínio? Determinada velocidade. Se eu estou no ponto de ônibus e vejo esse ônibus passando,
e vejo uma pessoa jogando esta bola, para mim, eu vou ter duas velocidades diferentes. Eu vou ter a velocidade do ônibus mais a velocidade daquela bola que está sendo jogada. Para a pessoa que está dentro do ônibus, só há uma velocidade, porque a referência é importante. Então, para os estudos da mecânica clássica, essa referência ela é importante para analisar e derivar todas as consequências dela. Na física moderna, um dos disparates que acontece é justamente isso. Naqueles estudos que se estudam, né, é justamente isso. Eu não preciso mais de referência. Eu não preciso mais de uma referência estática. A luz, por exemplo, ela possui várias possibilidades, né, que depende de cada uma das referências possíveis. Eu não preciso fincar uma referência e estudar ela. Isso são outras concepções Leonardo, da física. Não. Oi? Leonardo, então foi por isso que logo no início você falou sobre a questão da metodologia, que não é mais a mesma, que a física abandonou a metodologia, justamente por causa dessas diferenciações. Sim, são novas, são novas concepções, Marcos. Ah, tá bom, porque eu tinha ficado com isso na cabeça, da metodologia. Deixei para perguntar no final, mas já acabou que eu já ia esquecendo. Você tocou aí agora, eu aproveitei a oportunidade. Já matou minha dúvida. Valeu. Existem axiomas teóricos importantes para a mecânica clássica, que o espaço e o tempo são absolutos, imutáveis, não sofrem alterações em função da matéria. Já para a física moderna, isso já pode mudar. E a velocidade de um corpo pode crescer ilimitadamente. Já para a física moderna, essa velocidade não cresce ilimitadamente. Ela chega até a velocidade da luz, porque daí em diante, esse corpo já não é mais matéria, ele se transforma em energia. Isso para a física moderna, da mecânica quântica e da teoria da relatividade. Olha só que são padrões diferentes. Tudo bem? Só que tem a ver com vibração? Tem a ver com vibração, Leonardo? Quanto mais intensa for a vibração, mais se dilui a matéria e mais se aproxima da luz? A vibração que você chama, a vibração a gente vai tocar já no assunto. A vibração é justamente a capacidade de vibrar, né? Isso sim, eu posso dizer que tem alguma coisa a ver sim, Luciano, porque quanto mais eu vou vibrar muito mais aquilo ali, né, eu vou aumentar a frequência, vou aumentar a minha energia. Né? Eu vou chegar nesse ponto já. Tudo bem? Legal. Agora a tua pergunta aí, eu vou chegar já nesse ponto. Aqui, ó, cheguei. Né? Então, a mecânica clássica, já falei alguns pontos importantes, tudo bem? Aí, dentro da física clássica, nós também temos a ondulatória. A mecânica clássica é a ondulatória, é a termodinâmica e é o eletromagnetismo. Então, vamos lá. A segunda parte, ondulatória. Ela estuda as características e as propriedades das ondas e seus movimentos e relações. Né? Essa onda transporta energia de onde está até o fim. Isto é uma ideia da mecânica ondulatória. Aqui, ó. Isso aqui eu só trouxe isso só para. Não vou explicar. Eu só vou mostrar para vocês como é que é uma onda. Né? A onda tem uma crista, né? Tem um vale, depois tem essa crista. De uma crista a outra é o comprimento de onda. E a frequência é a relação justamente entre este comprimento de onda e a velocidade dela. Tudo bem? Isso aqui é a relação matemática que eu não vou tocar nesse assunto. Só quero que vocês vejam que ela vai transportando, aqui uma fonte, ela vai transportando essa energia, né, até sabe lá Deus onde. Tudo bem? A termodinâmica. Olha só, nós já estudamos. O que é? É uma outra área da física clássica, né, que diferencia a temperatura de agitação das moléculas. Eles possuem conceitos arraigados e encontram-se na termodinâmica, onde quanto maior a agitação, maior a temperatura. Certo? Mas há uma diferenciação, isso dependendo da pressão, do volume, de tudo isso. Essa parte do estudo nós damos dentro da física clássica, é o que nós chamamos de termodinâmica. Foi ela, por exemplo, que fizeram as máquinas a vapor. Todas as máquinas a vapor. Inclusive, foi o estudo delas, principalmente feito na Inglaterra, que fez com que
a produção de tecidos, né, dos algodões, né, comprados aqui no Maranhão e vendidos lá para a Inglaterra. Eles pegavam esse algodão aqui do Maranhão, do Brasil, e faziam lá em 1700, 1800, nas fábricas inglesas, com máquinas a vapor, aumentaram muito a quantidade de roupas. A Inglaterra conseguiu vender roupa para todo mundo através dessa máquina. Uma fornalha, dava-se o vapor, aqui o vapor sobe, entra, é comprimido, roda aqui, ó, uma rodando e forma, ele pode formar até energia elétrica também. Tudo bem? Isso é simplesmente também que ocorre nas termoelétricas, tá? As termoelétricas, quando eu falo, as termoelétricas foram aquecidas, precisa queimar vapor para poder gerar energia, né? Porque dentro da conservação da energia, a energia ela se transforma, né, em várias formas de energia. Por exemplo, a energia potencial, ele está aqui, de uma água, né, de um reservatório de água, passa na turbina, gera a turbina se transforma em energia elétrica, é o que nós vemos hoje nas hidrelétricas. Tudo bem? E o eletromagnetismo, que é o último da física clássica, que é basicamente a unificação da eletricidade com o estudo das cargas elétricas, né? Até então, a luz é uma radiação eletromagnética, e o seu campo de estudo, a óptica, também faz parte dessa área do eletromagnetismo, né? Olha só, é uma onda, tá vendo? É uma onda, tudo bem? O eletromagnetismo, a luz, por exemplo, aqui, ó, campo elétrico. Ela é uma onda, tá vendo? Só que ela também forma um campo magnético, ó, o vermelho. O azul é uma onda simples, só que o vermelho é uma onda magnética. Tá vendo? É um campo magnético, né? Estão entendendo? Por isso que é um eletromagnetismo. Ó, aqui, por exemplo, são algumas radiações eletromagnéticas que nós temos. Vocês conseguem ver? Ó, por exemplo, rádio, micro-ondas, o infravermelho. Aqui é o espectro do visível. Nós só conseguimos ver essas ondas da luz aqui, ó. Os infravermelhos, nós não conseguimos ver nada, né? Os ultravioletas, nós também não conseguimos ver nada. Só que quanto mais para cá, maior a sua energia, tá vendo? E quanto maior a energia, olha a vibração que você está falando aí, Luciano. Quanto maior a energia, maior frequência, tá vendo? Ele pode impactar nos corpos orgânicos, por exemplo, formando radicais livres, no nosso caso, se nós não tivermos uma proteção de pele, né? Esses raios gamas, raios ultravioletas que existem no cosmos, eles chegam até nós, né? Se não tiver a proteção de ozônio muito boa, né? Eles chegam até nós com muita energia, passa na epiderme, na pele, e pode provocar radicais livres e cânceres, né? O ozônio, lá em cima, é a combinação de 3 oxigênios, né? Formado o ozônio. Quando ele dá energia através desses raios ionizantes para esse ozônio, ele se transforma em oxigênio, certo? Volta para a Terra via respiração e transforma-se novamente em ozônio. Tudo bem? É só uma curiosidade. E a física moderna? Nós estávamos estudando a física clássica e agora a física moderna. Vocês querem que eu pare e continue amanhã ou na sexta-feira? Leonardo, você está com 9 slides para concluir. Nós começamos tarde hoje, por volta de 5h15, né? Eu não sei quanto o pessoal, mas por mim você pode seguir em frente. Então vamos lá. A física moderna, nós temos relatividade e mecânica quântica. A relatividade, nós temos a teoria da relatividade, né, que é formada por 2 grandes estudos, que é a teoria da relatividade restrita e teoria da relatividade geral. Independente, não vou entrar em conceitos muito complicados aqui para vocês. O que eu quero que vocês entendam é justamente isso. Tanto uma quanto outra, elas mudam completamente a visão da física do microcosmo. Aquilo que estava na mecânica clássica, que eu falei para vocês, elas começam a serem desconstruídos. Por exemplo, a velocidade da luz, tudo que chega próximo vira energia. Ela pontua sobre o quanto de energia, né? Que cada substância, cada elemento químico possui a sua quantidade, seu pacotinho de energia específico. Tudo bem?
tudo isso é interessante para a gente estudar sobre relatividade. Não vou entrar em detalhes, que não vou pirar, vai ficar muito complicado aqui. Só quero que vocês entendam isso, que essa física moderna com essa relatividade trouxe novos parâmetros, né, para alargar muito mais o conceito da física. Não que a física newtoniana, a clássica, eles estejam errados. Não, eles são até hoje usados para determinados pontos, situações. Essa física moderna com a relatividade, com a mecânica e com a teoria da relatividade, elas são usadas para outros onde a física clássica já não pode abordar. Tudo bem? A física clássica, por exemplo, ela só pontua 3 dimensões do espaço, do tempo, né? As 3 dimensões que nós observamos, largura, altura e amplitude. Já a física clássica, a física moderna, ela já coloca o espaço e o tempo como algo também que vira uma unidade de referência, né? Não apenas espaço e tempo, espaço e tempo junto, né? Isso é o conceito da física moderna, né? Veja, segundo os pesquisadores da relatividade, a física newtoniana, ela me fala que o Sol, certo, atrai a Terra, certo? Só que existem outros corpos ao redor que atraem a Terra e contrabalança tudo isso e fica tudo no equilíbrio. Já a relatividade fala, não, o negócio não é por aí. O negócio é o seguinte, porque a gravidade do Sol é tão grande que ela faz uma curvatura no espaço-tempo, como se fosse uma malha, e envolve a Terra. Como se você estivesse num pula-pula gigante, coloca um elefante lá no pula-pula gigante, no centro, né, e coloca a minha filha, digamos assim, na beirada do pula-pula. Ela é atraída para esse centro, não é? Ela é atraída para esse centro. Mas, ao mesmo tempo, ela consegue se adequar naquela malha e não consegue sair de lá, né? Ela fica entre ser levada para o centro e ser também acondicionada naquela malha do pula-pula e fica estável. Então, para a relatividade, eu tenho tudo isso para pensar sobre a estabilidade gravitacional e não apenas o que a mecânica clássica falava, né? A mecânica quântica, por exemplo, ela estuda sistemas de escalas atômicas e subatômicas, né? E o entendimento de fenômenos até então não explicados. E a palavra quântica vem do latim, quanto, que significa quantidade. Como eu falei, cada elemento possui sua quantidade específica de absorver e de liberar energia. Olha, eu vou falar isso na semana que vem. Olha o átomo aqui, certo? Os elétrons e a órbita desses elétrons. Só que observou-se, por exemplo, como é que esse átomo emite luz? Quando você acende o fósforo ou liga uma combustão de um gás ou o sol, certo? A partícula está aqui, ela absorve energia, que está aqui, ó, tá vendo? Ela absorve energia, ela sai desse orbital, ela sai dessa órbita dela aqui, que por ser mais próximo do núcleo tem que ter muita energia, ela absorve, vai para uma mais longe. Tudo bem? Depois, ela volta, e quando ela volta, ela libera energia. Repetindo, ela absorve energia, o elétron, salta para uma camada mais externa, depois, sem essa energia, ela libera em forma de luz e volta novamente para a camada que ela está original. Isso é o pensamento novo do século XX, que a mecânica quântica nos trouxe. Tudo bem? Por isso que eu falo, cada hidrogênio, carbono, oxigênio, compostos orgânicos, metano, tudo isso possui suas relações específicas e seus orbitais específicos de energia. E cada um libera, dentro da faixa do visível, uma cor, uma frequência específica de energia. Tudo bem? Um quanto específico de energia. Tudo bem? A física pura e aplicada, só para finalizar, é a física que está preocupada com a obtenção do conhecimento básico e preciso, sem se preocupar com as pesquisas. É através dessa física pura e aplicada que conseguimos, hoje em dia, estudos para lançarmos foguetes, satélites, explorar Martes e outros planetas. É através dessa física pura e aplicada. Né?
Opa, eu esqueci de escrever aqui, ó. Né? É mesmo. Deixa eu ver, é isso mesmo. Está errado, tem que ajeitar. Né? E essa física experimental, né? Desculpa. Desculpa, pessoal, eu me confundi aqui, ó. Eu escrevi errado. Né? Essa é física pura. Tudo bem? A física pura, ela só estuda o conhecimento simples das coisas, sem se preocupar em dar uma aplicabilidade nela. Certo? É a ciência física pura. E já a física aplicada, agora sim, ela dá uma aplicabilidade naquela física, na engenharia, né, na computação, né, ela precisa de ser específico para algum tipo de estudo. Por exemplo, uma prótese como essa daqui é um estudo específico de compostos físicos da física aplicada. Tem platina, tem selênio, tem certas substâncias aqui para o impacto, né, que melhoram a ergonomia da pessoa com a prótese dessa. Esses estudos são advindos através da física aplicada. O que fica é que tudo isso serviu para discutirmos novos conhecimentos, novos saberes, ver além daquilo que precisa ser visto. A física serve para isso, a química, a biologia. São novos conhecimentos que trouxeram aos homens novos paradigmas e novas informações. Por isso que eu trouxe duas falas, a do Isaac Newton e do Einstein, porque a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. E Einstein assevera que se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, escolher o mundo ficará sem o amor. Mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. É esse amor, é essa consciência, é essa percepção da natureza, dos elementos, das perguntas sobre o porquê tudo isso funciona, o encadeamento de tudo isso, isso é que a física percebe, analisa, pergunta e investiga. Se debruça para tudo isso. É esse pensamento que nós, espíritas, devemos ter com a física, quando fazemos as mesmas perguntas para a natureza, as nossas sensações, os nossos porquês, o que virá depois. É em cima de tudo isso que fica o estudo de hoje. E, por fim, exercícios. Né? Depois, tirem print, foto, depois vocês revejam. Eu vou ver se eu consigo tirar o print disso aí e colocar no grupo. Esses exercícios vão ser para a última quarta-feira para a gente conversar. Tudo bem? Muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpa qualquer coisa, se eu fui chato, se eu fui muito complexo. E se vocês quiserem mais coisas aprofundadas, me pergunte. E outra coisa, tá bom? Porque eu vou usar praticamente de forma mais sintética na quarta-feira que vem. Obrigado pela paciência de vocês, hein? Excelente trabalho, Lápio. Muito bom. Mas eu nem tenho condições de aprofundar. Mas eu passei até uma mensagem para a Tati no privado, no chat privado, porque nós fomos estudar mecanismos da mediunidade do André Luiz, que fala em onda, que fala em vibração, e nós, nada era a mesma coisa. Agora veio uma luzinha lá. Pronto, é isso, a função é essa. A minha função é só mostrar para vocês a dinâmica da matéria. Eu não vou fazer fórmulas aqui. Eu só peguei aquela da onda só para vocês entenderem. Mas não dá para a gente... Não dá. Não é esse o sistema. Não é esse o porquê daqui. Né? Mas fica... Raquel, agora não é mais luzinha, não. Agora é uma onda eletromagnética de pequena intensidade. Muda essa Muito bem, muito bem. Agora, olha, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui e vou entrar no meu celular, tá bom? Um abraço para vocês. Eu volto já. Eu vou falando. Na palestra, naquele link que a Eliana mandou,
O cientista que estava lá fazendo a palestra, ele tem esse mesmo conceito de amor que você fechou o trabalho aí agora, que não é esse amor pequeno, mas esse amor da criação. Ele diz exatamente isso aí, essa fala do Albert Einstein, esse princípio, esse conceito. Agora é a hora do silêncio, do nada, do vazio. Repete como é que eu digo a luzinha no fim do túnel? É uma onda eletromagnética de Pequena pequena intensidade. intensidade. De pequena intensidade. Apesar de que luzinha no fim do túnel eu não quero nem saber, porque pode ser um trem vindo contra mim. Deixa lá. Deixa lá. Mas é uma onda eletromagnética de pequena intensidade. Maravilha. Isso, uma luzinha. É o grande lance que a gente, nessa época de escola, a gente não dá importância para isso, né? Você só quer aprender, decorar e passar. E se for o trem, é uma onda. Se for o trem, é uma onda mecânica de grande intensidade. Uma onda eletromagnética de grande intensidade se aproximando. O Rony está aqui fazendo o nosso dizendo que ele vai indicar o canal para o Telecurso 2000. Perfeito. Agora, sim, eu não sei, eu que já conheço um pouquinho, né? Foi difícil para mim, tá? Eu imagino vocês que não estão acostumados com isso. Então, assim, eu entendo que deveria ser uma velocidade um pouquinho menor. Eu acho que essa necessidade de marcar um tempo, né, para nesses assuntos, eu acho que foi num fôlego só e a gente ficou sem fôlego. Muita informação. Mas por isso que nós gravamos as palestras de estudos para assistirmos depois, né, para pegar cada item que passou despercebido. Foi muito bom. Por isso que eu espero que... você está com o áudio fechado. Eu só não ponderei sobre isso, Zé Luiz, porque, assim, eu penso, pelo que eu senti, que muitas das informações são mesmo informações, não é para o conhecimento, para o aprendizado. Aí, por exemplo, na quarta-feira última, essas dúvidas práticas, a aplicabilidade, por exemplo, da dificuldade que nós tivemos quando fomos estudar o mecanismo da mediunidade. A gente pode trazer uma questão mais direta, mais ali, assim, porque as informações são muitas, mas eu penso que é para informar mesmo. A gente não vai mergulhar nisso. Mas, enfim, quando ele fala em vetor, em momento linear, em força, para mim, eu ouvi, mas aquilo se perde. Pois é, pessoal. A minha ideia é justamente isso. Quando estiver na quarta-feira última, né, quando as perguntas que eu fiz para vocês, né, o bate-papo que eu trouxe para vocês, vocês fazem, por gentileza, é justamente para juntar com alguns conhecimentos. Aí eu vou trazer na quarta-feira última assuntos da química, da física e de biologia dentro de alguns livros do André Luiz, alguns livros da codificação, entendeu? Essa é a minha ideia. Maravilha, tá bom. Maravilha. É importante para todos nós esse alinhamento entre a ciência e o espiritismo, porque, como a Raquel colocou, de fato, o André Luiz traz informações para nós, Evolução dos Mundos, essas obras mais científicas, que as pessoas têm muita dificuldade de absorver o conhecimento, justamente por ser uma linguagem técnica. E esse trabalho de você alinhavar todo o estudo voltando para a base espírita é muito interessante, até porque descortina alguns pontos que para nós ainda estão muito obscuros. Então, esse tipo de trabalho é de grande relevância, sim, para o grupo e para quem for assistir mais tarde,
porque joga essa luz do conhecimento científico nosso dentro do universo espírita. Ou seja, o que o André já falava há 50 anos atrás, hoje, só hoje é que a ciência vem descortinando, né? E de uma forma complexa, naturalmente, né? Porque a maioria não domina, porque é uma ciência, e essa questão palatável que você pensou quando você fez o projeto dos 3 estudos é muito interessante para nós, é muito importante. É um serviço que você está prestando para a doutrina espírita. Agora, eu queria só fazer uma outra colocação. Quando eu falei da vibração, e nós fizemos um trabalho de quatro aulas a respeito do avanço genético no homem, foi muito bom você ter trazido hoje esse estudo, porque nós hoje estamos sendo avançados energeticamente, vibracionalmente, mas nós não percebemos isso, porque trata de vibração e frequência. Então, para fechar o raciocínio, essa questão da vibração, Platão já falava isso, de uma certa forma. Quanto mais a gente acelera a nossa vibração, mais nós nos elevamos e mais ainda nós nos aproximamos da luz. E não é a luz física, no nosso caso, é a luz espiritual. Então, se nós juntarmos os 2 pontos que parecem distintos, mas ambos conversam um com o outro, ou seja, a física tradicional, humana, material, com a física que a André Luiz, por exemplo, nos traz, gente, é descoberta da pólvora. É uma alegoria. Mas é um sinalizador de que nós estamos indo para uma direção que não tem retorno e que nós devemos, sim, absorver na medida do nosso conhecimento, da nossa compreensão e do nosso alcance, essas informações. Eu até gostaria de propor ao Eunapio, ele deve estar com a câmera fechada, eu tenho por filosofia minha Estou escutando. Isso. Não propagar, não divulgar os trabalhos que nós desenvolvemos, que para mim seria autopromoção, e eu não gosto disso. Mas eu gostaria de propor, fazer um convite ao Eunapio, porque nós apresentamos um trabalho, tanto aqui em Mangaratiba como na Ilha Grande, sobre física quântica. Daí a minha pergunta sobre pensamento. Até que ponto o nosso pensamento, que gera uma frequência vibratória, gera uma sintonia, que gera um pulso, ele também não estaria sendo afetado, ou nós não poderíamos alterar a nossa realidade utilizando corretamente o nosso pensamento para o nosso benefício e o benefício de outros. Já que o estudo da nessa esfera, eu acho próprio até que você, em outro momento, já que semana que vem você vai falar sobre mecânica quântica, você também abordasse esse assunto. Até que ponto o pensamento humano pode interferir, e nós sabemos que interfere, na nossa própria realidade, utilizando os conceitos da mecânica quântica de uma forma prática na nossa vida diária. Obrigado. Ih, ele caiu. Está usando o pacote de dados. Não, mas é isso. Vou falar. Você derrubou ele? Não, mas ele caiu. Tá voltando. Ele caiu, mas voltou. Você derrubou ele com essa proposta. Caiu a ligação. Eu não escutei nada. Ô, tio Eunapio. Eu caí, não escutei nada que você falou. Depois o Lu vai falar, porque o Lu falou bastante. Ele vai ter que explicar tudo de novo. Eu quero saber se você está ouvindo a pergunta que eu vou fazer agora. É simples e rápida. Está ouvindo? Eunapio? Alô, ele não está ouvindo, não. Ele caiu. Não caiu não, Raquel. Ele está com os dados. Sim, abriu o microfone agora. Fechou de novo. Como ele está em trânsito, né, pode ser que haja uma oscilação no sinal dos dados dele. Bom, Luciano, acho que pela hora vou fechar a reunião e vou deixar, porque vai ficar caindo e voltando, a gente não vai conseguir fechar isso assim.
Então vou fazer minha pergunta para o grupo, depois vocês passam para o Nápio. Pessoal. Tio Nápio passou trabalho de casa. Quero saber se vai valer bônus hora. Deixa eu falar um negócio para você. Eu tô ruim aqui. Deixa eu chegar no trabalho que melhora a internet. Espera uns 5 minutinhos aí. Tá bom. É bom, considerando que nós começamos às 4h15, 4 e um pouquinho, né? A gente dá essa lazeira para frente. Só considerando também que a Fátima Colchete também está com a gente aqui e ela está umas 4 horas à nossa frente, no fuso horário. Oi, Lu. Não, agora são 3 horas. Estou 3 horas à frente. Não sei quando é que volta a ser 4, mas por enquanto são 3 horas. Ah, tá. Não, mas como eu não tô trabalhando, tá tranquilo. Ah, que legal. Você ficou só uma semana naquele... Fiquei só uma semana, Perfeito. Ô, gente, vamos fazer o seguinte, quem tiver pergunta, alguma dúvida, e com certeza cada um tem, talvez até algumas... vamos falar, eu estou aqui escutando, vamos falando. Se cair de novo, a gente vai falando enquanto isso. Isso, como está gravando, no final do dia falando você aí. assiste. Mas qual é a proposta que você tinha para mim? Fala aí. Sim, é que nós apresentamos um trabalho, como eu falei, eu não gosto de divulgar, de me autopromover, mas hoje cabe essa colocação. Nós fizemos um trabalho simples, né? Porque eu não sou cientista, não estudei ciências exatas, nada disso, mas é um assunto que me interessa. Nem eu. Nós apresentamos aqui em Mangaratiba e daqui, eu acho que só o Celeno sim que assistiu, e na casa de Tiago só a Tati e a Raquel que assistiram. E é um trabalho voltado para a mecânica quântica, né? É um trabalho simples, né? Que a gente tem que deixar isso bem claro, mas que, de uma certa forma, ele conversa diretamente com o que você apresentou hoje dentro dessa questão, e que você vai apresentar também semana que vem. Então, a proposta é, futuramente, replicar esse trabalho para o grupo, apresentar aqui, e você contribuir com o seu conhecimento científico. Vamos lá. Sem problema. O que eu quero deixar claro, que acho que é interessante, é porque a minha... Vocês estão escutando? Sim. Estamos escutando? Sim. A minha proposta dessas 3 quarta-feiras não é apresentar modelos, ideias da ciência, né? Para a gente, na última quarta, falar dela dentro da doutrina, entendeu? Perfeito. Porque se eu falasse, por exemplo, não adiantaria nada trazer para vocês André Luiz hoje em dia, se eu falar de campo eletromagnético, se vocês nunca tinham falado de campo eletromagnético. Então, eu já expus o que é um campo eletromagnético. E aí, antes da última quarta-feira, dá uma olhadinha na gravação, vai lembrar. E a gente pode conversar sobre isso quando o André Luiz comenta, entendeu? A minha ideia foi essa. Ótimo. Excelente ideia, Onápio. Você foi, na verdade, inspirado, meu querido, para usar o teu conhecimento científico e trazer para a luz espírita. Fantástico. Porque também isso é muito bom, porque a gente fala na doutrina em vibração. Você tem que vibrar no bem, você tem que vibrar positivo. Fica parecendo uma crença, uma fé cega. É assim, vibre no bem. Mas por que vibre? O que é? O que está dentro de uma lei natural, a vibração? O que você vai atrair a partir daí? Isso. Eu entendo, e a dificuldade nossa, quando não tem o conhecimento, é isso. Eu tenho essa necessidade de o entendimento pela razão, pelo conhecimento, não pela crença cega. É por aí mesmo, Raquel. A gente tem que observar tudo. Já sabemos, por exemplo, que essa onda ela leva energia, não é isso? A ciência física já entende que onda leva energia, né? Então, pronto. Se eu vou ouvir. Pessoal, são 17h45. O que vocês acham de nós encerrarmos o estudo dessa tarde?
Tá ótimo, tá ótimo. Avançamos 15 minutinhos, que foram os 15 minutinhos iniciais que nós deixamos de iniciar o trabalho, né? Mas o povo não está com dúvida, não, Paulo? Vocês não estão... Eu nem tenho condição de ter dúvida. Não, o pessoal tem que ver o vídeo de novo, várias vezes, para poder ter as perguntas no quarto encontro. Combinado assim? É. Ótimo. Combinado. Beleza. E faça e veja os exercícios que eu propus lá, tá? Tá bom. Tá valendo nota? Bônus hora, bônus minuto. Como é Aqui é que bônus minuto. Não, aqui é bônus minuto. Não, Lá em nosso lado é bônus hora. Esse exercício vai valer nos horas, ou no bônus minuto, bônus segundo, sei lá, algum bônus, alguma espécie de bônus. Muito bom. Gente, então vamos terminando. O que você vai dar como incentivo, Anápio? Tem que dar um incentivo. Então vamos, terminando. Então fica combinado assim, pessoal. Escuta o que eu escrevi para o que eu fiz de estudo. Eu achei bem interessante. E aí guarda uma pergunta, né? Na quarta-feira última, a gente volta com elas. Lembrando-se que quarta-feira é a última, eu vou pegar assuntos específicos da química, da biologia e da física, que o André Luiz fala, comenta geralmente alguns livros, e vou trazer eles à baila dessas questões, ideias que nós conversamos. Tá ótimo. Tá certo? Alguém gostaria de fazer a prece final? O pessoal fica inibido. Alguém gostaria de fazer prece final? Eu fiz o começo, por isso que eu não respondi. Ah, eu sabia, Raquel. Bom, então vamos aqui. A gente já aproveita o mote e vamos aproveitar esse momento, né, de reflexões científicas, né, acerca da física, e vamos buscar, então, equalizar os nossos pensamentos. E dentro dessa equalização, vamos pegar, então, um pouquinho daquele espaço nosso, onde nós podemos emergir e visualizar momentos agradáveis, lugares aprazíveis, com um tempo bem claro, um sol cálido e um vento agradável soprando nossos rostos. E a partir, então, desse momento, nós vamos nos sentindo cada vez mais seguros, leves, tranquilos, com a mente serena, aproveitando tudo que essa ambiência nos proporciona, e vamos expandir a energia que pulsa, que vibra em nossos corações. Deixamos um pouco de lado a mente, foquemos agora em nossos corações, expandindo cada vez mais, nos elevando com essa ambiência, nos elevando acima das vibrações terrenas, cada vez mais alto, suavemente subindo, subindo, subindo. E aí, a partir desse momento, quando nós nos sentirmos fortalecidos e com um sentimento muito grande de gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos reencarnados neste momento, um dos momentos mais graves, para não dizer sérios, na história humana. E com esse sentimento de gratidão, vamos nos aproximar de Jesus. E assim, em contato com o nosso irmão mais velho, com o nosso mestre, com o governador planetário, vamos nos aproximar dele calmamente,
E através de uma conversa mental, porque ele nos ouve, vamos dizer: amado Mestre Jesus, obrigado por estarmos aqui, vivenciando essas experiências onde nós estamos testando a nossa fé, a nossa crença, a nossa fé racional, em tudo aquilo que essa abençoada doutrina nos proporciona. E assim, Jesus, mais uma vez, volva o seu olhar para aqueles irmãos nossos que, por ora, atravessam pelos seus momentos de vicissitudes materiais, orgânicas, na saúde daqueles que, por ora, estão combalidos em leitos de hospitais, os seus familiares. Envolva-os, Jesus, envolva-os com seu amor, com a sua luz. Envie os seus anjos tutelares para sustentarem e ampararem esses irmãos de caminhada nossos, que por ora atravessam suas lições duras, de experiências fortes e por vezes muito dolorosas. Acalentai os corações, Jesus, e se conosco mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, Graças a pessoal. Deus. Mais uma vez, desculpa qualquer coisa, tá? Desculpa.